Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Escola Bíblica. Meu nome é Vitor e hoje eu quero passar para vocês aquele estudo completo que eu tinha falado com vocês há 2 semanas atrás sobre a ordem do arrebatamento em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Esse estudo eu já gravei, ele ficou um pouco longo, eu estou editando ele aqui atrás agora e eu vou dividi-lo em 3 partes para não ficar tão cansativo, né, em um único vídeo. Tá? Então eu peço que você aí assista até o final de cada parte, porque tá um estudo bem bacaninha, bem interessante. Essa divisão eu não vou soltar um vídeo por semana não, tá? Eu devo soltar aí um vídeo na segunda-feira, a parte 1, a parte 2 eu devo soltar na terça-feira e a parte 3 na quarta-feira, tá bom? Vai ser um dia após o outro assim, para ficar bem tranquilo e não demorado entre as 3 partes, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva aqui para você sempre receber as nossas notificações dos novos estudos. Deixe aqui embaixo um comentário também para eu saber se vocês estão gostando dessa nova fase do canal, desses estudos aqui. E já deixe aí seu joinha, vai? Isso aí ajuda bastante o engajamento do canal. Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Escola Bíblica. O meu nome é Vitor e hoje eu quero trazer para vocês um estudo sobre a ordem do arrebatamento em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu já fiz um resumo que eu vou deixar para vocês aqui no card agora, aqui em cima, aqui assim mais ou menos. Ó. Vou deixar para vocês aí esse resumo para se você quiser assistir depois aqui desse vídeo, pode ficar à vontade e ir lá assistir. Mas hoje nós vamos ler aqui o capítulo 4, dos versículos 13 em diante, de novo até o último versículo aqui do capítulo 4, novamente com vocês. E nós vamos estudar juntos aqui alguns pontos, tá? Eu montei um material aqui, eu vou mostrar para vocês aqui hoje, para a gente poder estudar sobre essa ordem do arrebatamento da igreja, tá bom? Deixa eu mudar para a Bíblia aqui, quero começar mostrando para vocês. Eu gostaria de ler lá no capítulo 4, a partir do versículo 13, nós vamos ler do 13 até o 18, tá? Eu quero ler o texto inteiro com vocês primeiro, e depois eu vou entrando ponto a ponto aqui dele, perfeito? Então vamos lá, o texto diz assim para nós: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Pois bem, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler aqui, eu estou lendo aqui no notebook aqui a Bíblia aqui, né? Lá nos versículos 13 e 14, nós vemos que Paulo ele já está dividindo em 2 grupos aqui de pessoas. O primeiro desses grupos são vocês. Né? Vocês quem? Os remetentes, na verdade, os destinatários, desculpa, da carta de Paulo. Então, são os irmãos em Tessalônica, são os cristãos. Tá? E os outros, né, os demais daqui que não têm esperança, são esse segundo grupo. Por que Paulo já faz essa divisão desses 2 grupos aqui de pessoas? Porque já estava acontecendo naquela época ali alguma deturpação, tá, sobre a verdade da ressurreição dos corpos. E Paulo ele se preocupa em ensinar para os irmãos sobre essa verdade da ressurreição. Porque algumas pessoas não cristãs já estavam falando ali que a ressurreição dos mortos não existe, que quem morreu, morreu, acabou, não tem como ser ressuscitado dos mortos, e dali ela já vai para o mundo dos mortos e lá já fica para sempre. Né? E isso estava causando uma falta de esperança nos irmãos em Tessalônica, porque eles estavam começando a pensar, poxa, e aqueles nossos irmãos, aqueles nossos amigos e parentes que morreram, né, que ouviram a mensagem de Jesus, que morreram, e agora? Para eles não tem esperança, então? Né? Então, acabou, morreu, acabou ali, não vai acontecer mais nada com eles. Então não vale a pena, né, a gente crer em Jesus se não tem ressurreição dos mortos, se a vida acaba ali. Né? Então
essa deturpação dessa doutrina da ressurreição já estava começando a chegar na igreja em Tessalônica. E Paulo ele se preocupa em ensinar os cristãos a respeito dessa verdade. E aí, nesse texto que nós acabamos de ler aqui, Paulo ele já fala o seguinte: irmãos, não queremos que vocês ignorem, né, ou sejam ignorantes ou não saibam essa verdade a respeito dos que dormem. Os que dormem aqui, como eu disse para vocês naquele vídeo também de resumo, é uma expressão usada por Paulo para se referir àqueles que morreram. Tá? Então, nesse capítulo 4 aqui, quando a gente vê a expressão dormem, aqueles que dormem, é Paulo querendo dizer, sim, aqueles que morreram. Tá? Então, Paulo ele não quer que os irmãos ignorem essa verdade. Para quê? Para que eles não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Porque nós, cristãos, nós temos esperança de uma vida eterna. E aí Paulo continua no versículo 14: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Então o que Paulo está falando aqui para os irmãos? Olha, quando Jesus voltar nas nuvens, tá? Quando Jesus, aqui ó, Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Então, quando Jesus voltar nas nuvens e descer dos céus, Deus vai trazer de volta também aqueles que morreram. Tá? Então, aqueles que morreram, eles vão ressuscitar. E aí nós temos dois tipos de ressurreição. Uma ressurreição para a vida eterna e outra ressurreição para a morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. Mas esse não é o tema aqui agora, nós vamos estudar somente sobre essa primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja. Perfeito? E aí no texto, Paulo continua, lá no versículo 15. Ele vai falar o seguinte: e pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, quero compartilhar com vocês aqui agora um material que eu fiz para a gente falar sobre essa ordem do arrebatamento. Tá? Só ver se está pegando aqui já. Já está pegando aqui. Ó. Então, por esse texto aqui, dos versículos 15 até o 18, nós vemos que Paulo ele coloca aqui alguns elementos aqui em ordem para falar para a gente como que vai ser esse arrebatamento da igreja. E, claro, aqui tem uma junção com outros textos também de Paulo, como, por exemplo, essa questão da transformação. Tá? A transformação de corpos, Paulo não fala nesse texto de 1 Tessalonicenses, mas ele vai falar em outros textos que nós vamos ver aqui agora também. Então nós temos a seguinte ordem. Ó, a primeira coisa de todas que vai acontecer, Deus ele vai dar a ordem dele. Então, dada a sua palavra de ordem, aí vem qual que é o primeiro elemento depois da ordem de Deus para que aconteça, né, a volta de Jesus. Vai ser ouvida a voz do arcanjo, depois vai ser ressoada a trombeta de Deus, e depois o próprio Senhor vai descer dos céus em nuvens. Depois disso, os mortos ressuscitarão. Aí depois, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E depois disso, todo mundo junto será arrebatado para o encontro com o Senhor nos ares. E aí, como o próprio apóstolo Paulo diz, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Eu quero entrar com vocês aqui, ponto a ponto, dessas 6 etapas que eu coloquei aqui sobre o arrebatamento da igreja. O primeiro deles, a voz do arcanjo. Como nós lemos lá no texto, né, que a gente acabou de ler aqui, 1 Tessalonicenses 4, verso 16, fala o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a primeira coisa, depois da ordem do Senhor, será ouvida a voz do arcanjo. Antes da gente continuar para os próximos textos aqui, a gente tem que entender, irmãos, que é o seguinte: sim, Paulo ele conta, né, para a igreja, se eu não me engano, é de Corinto, que ele até foi arrebatado ao terceiro céu e ele ouviu coisas indizíveis, né, aos homens. Ele ouviu coisas que não é digna de homem nenhum ter ouvido, ter visto, e tal. Mas aqui tem um erro que muitas pessoas cometem, que é achar que pelo fato de Paulo ter sido arrebatado em espírito e o Senhor ter mostrado para Paulo várias coisas, várias revelações para Paulo,
O erro que muitas pessoas cometem é que por achar que tudo que Paulo fala é coisa nova. Então, uma vez que eu te falo, Paulo, ele recebeu tudo como revelação do Senhor. Então, a gente não precisa de procurar na palavra de Deus aquilo que Paulo tinha em mente para poder falar para a sua igreja, tá? Isso é um erro, porque Paulo, ele era um conhecedor muito grande da palavra de Deus. Ele cresceu ali, ele estudou, né, aos pés de Gamaliel. Ele ele conhecia muito profundamente as leis de Deus, ele conhecia sim a palavra de Deus, ele estudava leis, ele estudava profetas, ele tinha tudo aquilo na mente dele, tá? Então, óbvio, quando Paulo vai escrever aqui as suas cartas, ele vai usar elementos da própria palavra de Deus, aquilo que ele tinha em mente, tá? E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui hoje. Claro que eu não vou conseguir mostrar todos os textos que Paulo tinha em mente, mas eu quero mostrar para vocês aqui alguns textos que provavelmente Paulo tinha em mente quando ele escreveu essas coisas para a igreja, e outros textos também que outros autores do Novo Testamento também usam para comprovar aquilo que o próprio Paulo diz, certo? E o primeiro deles é esse aqui, sobre vai ser ouvida a voz do arcanjo. Vamos tentar entender de onde que Paulo está tirando essa ideia, tá? Paulo, provavelmente, ao escrever esse texto, ele tinha em mente o texto lá de Daniel, capítulo 12. Por quê? Daniel 12:1, olha o que fala nesse texto aqui. Ó. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel capítulo 12, só dando um contexto rápido aqui, tá? Logo depois de Deus ele ter dado todos os detalhes para o profeta Daniel acerca dos últimos dias, tá? Desde o tempo do profeta Daniel, e aí Deus passou por todos os reinos, Pérsia, Grécia, Deus falou até de Roma ali para Daniel, e ele chegou até o último tempo, aonde é aquele reino dos 10 dedos da estátua, tá? Da estátua de Daniel capítulo 2. Depois eu pretendo trazer um estudo sobre isso aqui para vocês também. Mas Deus ele dá toda essa revelação para o profeta Daniel. E aí lá no capítulo 12, Deus ele vai falar do finalzinho desse período todo que ele vai falar com Daniel. E ele vai falar que nesse tempo, ou seja, no tempo da tribulação, lá no final, né, no tempo que o anticristo já estiver presente na terra, se você for ler o capítulo 11 ali de Daniel, você vai ver que ali Deus está falando do anticristo, né? Não com essa palavra anticristo, mas está falando sobre Nico, sobre aquele rei que é um rei sem misericórdia, enfim. E lá no capítulo 12, Deus ele vai falar para Daniel, olha, nesse tempo, no tempo daquele rei, que é o anticristo, se levantará Miguel. Miguel é o arcanjo Miguel. Por que Paulo provavelmente tinha esse texto na mente também? Olha o que diz em Daniel 12, versículo 7. Ele vai continuar, né, a visão que Deus está dando para Daniel. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Deus está dando a revelação para Daniel aqui, que tudo aquilo vai se cumprir depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso aqui depois, no estudo de Daniel, nós vamos entender que são os 3 anos e meio finais da última semana, tá? De Daniel. Da última das 70 semanas de Daniel. E aí depois, quando acabar a destruição do poder do povo santo, ou seja, quando o poder do povo santo for destruído, quando ele não tiver mais poder nenhum, todas essas coisas se cumprirão. Essas coisas, as coisas que estavam profetizadas a Daniel. Tá? E aí, e aqui fala para nós também, lá em Apocalipse 10, dos versículos 5 ao 7, o apóstolo João ele também tem uma visão. Ele também tem uma visão onde ele enxerga mais ou menos a mesma coisa que Deus mostrou para Daniel. Olha só o que diz em Apocalipse 10, versos 5 ao 7. Então, o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe,
já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então a gente vê que o próprio apóstolo João também, ele está falando aqui sobre um anjo, né? E aqui, claro, ele já tinha toda aquela visão, né, das 7 trombetas e tudo mais. Então, um anjo fala, olha, tudo isso aqui vai se cumprir quando, nos dias da voz do sétimo anjo. Então, quando o sétimo anjo estiver tocando a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. Tá? Então, aquilo que Paulo tinha em mente quando ele escreveu 1 Tessalonicenses, claro que Paulo não tinha Apocalipse escrito na sua época, tá? Mas Paulo também não precisaria de ter Apocalipse escrito para poder ler esse texto aqui, porque Paulo ele tinha em mente todo o contexto dos profetas. Eu mostrei para vocês um profeta aqui, Daniel. Tá? Com certeza, Paulo tinha em mente o profeta Daniel, principalmente também, a gente vai ver isso quando a gente for estudar a 2 Tessalonicenses, quando Paulo vai falar sobre o aparecimento do iníquo, o aparecimento do anticristo. Lá vai ficar mais nítido ainda que Paulo sim tinha em mente certinho o profeta Daniel inteiro para poder explicar para a igreja, para poder ensinar nas sinagogas sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus, né, sobre o aparecimento do anticristo, sobre a grande tribulação e tudo mais. Então, quando Paulo falou, sim, a voz do arcanjo, muito provavelmente o que ele tinha em mente eu sei que o arcanjo Miguel ele vai se levantar naquele dia, né, e ele vai, assim como diz aqui ó, em Daniel 12:1, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, tal, e naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Tá? Então, com certeza, o apóstolo Paulo tinha esse texto em mente, de Daniel, para poder falar sobre essa voz do arcanjo. Pois bem, o próximo passo, né, que Paulo dá para ele falar sobre o arrebatamento da igreja depois da voz do arcanjo, vai ser ressoada a trombeta de Deus. E aí você vê aquilo que eu acabei de falar com vocês. Paulo não precisava ter Apocalipse escrito para poder saber do cumprimento de todas as coisas. Claro que Deus não revelou para Paulo, né, o que ele revelou para João em Apocalipse. Mas você vê que Deus revelou para João em Apocalipse que nos dias que o sétimo anjo vier para tocar a sua trombeta, será revelado o mistério de Deus. E o que Paulo fala? A voz do anjo vai ser ressoada e em seguida será tocada a trombeta de Deus. Vamos ler aqui, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 de novo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Então você vê que tem uma ordem das coisas aqui. Primeiro Deus vai dar a sua palavra de ordem, depois vai ser ouvida a voz do arcanjo e depois de ser ouvida a voz do arcanjo, vai ser ressoada a trombeta de Deus. E qual que é essa trombeta de Deus? O próprio Paulo também ele vai continuar falando, né, para os irmãos em Corinto o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, só voltando aqui novamente em 1 Tessalonicenses, você consegue ver que essa trombeta de Deus, que é tocada antes da ressurreição dos mortos, é a mesma última trombeta que Paulo fala que também será tocada para que os mortos ressuscitem. Tá? Então você já tem uma associação entre a trombeta de Deus e a última trombeta. Isso aqui a gente já consegue até mesmo fazer essa associação, né, da trombeta de Deus e a última trombeta, porque existem outras linhas que vão separar essas duas trombetas. Eles vão falar que a trombeta de Deus não é a última trombeta, não, a trombeta de Deus é outra trombeta. Enfim, tudo para tentar desvincular uma coisa da outra. Mas não tem jeito, quando você junta esses dois textos aqui, você vê que Paulo está falando da mesma coisa. Porque quando Paulo fala que a última trombeta vai soar e os mortos vão ressuscitar, é a mesma trombeta de Deus que toca para os mortos também ressuscitarem. Certo? Vamos continuar aqui, ó. Olha só, de novo, vendo o que Paulo tinha em mente, tá? Quando ele fala sobre o ressoar da última trombeta. Lá em Isaías, capítulo 27, o versículo 13, lá fala o seguinte: naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que forem desterrados,
para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Em Isaías, Isaías vai profetizar que a última nação restante a guerrear contra Israel vai ser a Assíria, nos últimos tempos, tá bom? E aqui também, Deus está dando para Isaías uma profecia, claro, que também teve um cumprimento profético lá no seu tempo, mas como Deus também vai revelar para Isaías que a última nação a enfrentar Israel será a Assíria, Deus também está trazendo nesse contexto aqui para mostrar sobre os acontecimentos futuros. E aí por isso que Deus fala, naquele dia se tocará uma grande trombeta. E além disso, o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 24, no verso 31, ele fala o seguinte, né? Jesus falando acerca dos últimos dias e da sua volta, o que ele fala? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você vê que o próprio Jesus também está afirmando que a sua volta ela vai ser com um grande clangor de trombetas, ela vai ser com um grande tocar de trombetas. Além disso, irmãos, tem um texto que eu não coloquei aqui, mas eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu só voltar para a Bíblia aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidamente. Está lá em Êxodo, capítulo 19. Não lembro o versículo direito. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Irmãos, nesse capítulo 19 de Êxodo, é onde Deus está descendo ali no Monte Sinai para poder entregar para o povo sobre os 10 mandamentos. E a gente vê que todos os elementos que tem ali nesse acontecimento, né, Deus mandando o povo se consagrar, aí depois o Senhor vem, entrega a lei. Depois eu até pretendo trazer um estudo para vocês aqui sobre esse capítulo de Êxodo 19, que vai falar sobre um casamento de Deus com o seu povo. A gente vê todos esses elementos presentes aqui. Deus está se casando com o seu povo ali, fazendo uma aliança com o seu povo. E é a mesma coisa que vai acontecer lá no final dos tempos, quando Deus ele vem também para casar com a sua noiva, certo? E um dos elementos que tem aqui é que quando Deus ele está descendo sobre o monte, olha só o que acontece. Aliás, deixa eu só subir mais um pouquinho aqui. Verso 13, no finalzinho, já está até marcado aqui. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Então Deus está falando, olha, vocês vão ouvir um som de trombeta muito alto. Quando a trombeta tocar, vocês podem sair de onde vocês estiverem e vir até o monte, tá? Que eu vou descer sobre o monte. E aí depois, quando a gente desce um pouquinho aqui, lá no versículo 19, olha o que fala aqui. Isso aqui, Deus já está descendo sobre o monte, tá? E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Então você vê que quando Deus está descendo para fazer um casamento com o seu povo, ele tem também um som de trombeta que é inconfundível. Ele tem um som de trombeta que é muito alto. É um som de trombeta único, certo? E da mesma maneira, Deus vai fazer também, como a gente já leu aqui em 1 Tessalonicenses, deixa eu só voltar lá, 1 Tessalonicenses 4, lá no verso 16, e que fala lá, vai ser ressoada a trombeta de Deus. E quando for ressoada a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus. Assim como ele fez lá em Êxodo 19, se casando com o seu povo, ele vai fazer a mesma coisa quando ele voltar. Quando Jesus voltar, ele vai descer dos céus com som de trombetas, fazendo um casamento com o seu povo. Perfeito? Deixa eu voltar para a nossa apresentação aqui. Então, beleza, nós vemos que o próprio Jesus ele fala isso também, que no dia que ele voltar, ele vai enviar os seus anjos com grande clangor de trombetas, com grande som de trombeta. Tá? E os anjos vão reunir os seus escolhidos dos quatro ventos dos céus, de uma a outra extremidade dos céus. Então Paulo, ele tinha todos esses contextos dos profetas, e inclusive também do Êxodo, que eu não coloquei aqui, mas eu trouxe agora aqui para vocês. Paulo tinha todo esse contexto da lei em mente quando ele falou, olha, vai ser ouvida a voz do arcanjo, vai ser tocada a trombeta de Deus para que Deus possa descer. E aí depois de tocada a trombeta de Deus, qual que é a próxima coisa que aparece aqui? O Senhor descerá
dos céus.